Bom dia, galera. Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre demografia mundial, que é o capítulo 6 da tua apostila, que está falando sobre essa dinâmica populacional. Beleza? Então, o que é isso, Ricardo? O que está rolando aí? Não estou entendendo, não sei o que é. Analisar a dinâmica populacional do espaço. Hã? O quê? Como? Como é que eu faço isso, Ricardo? Simples, a gente vai analisar como é que a população, como é que a demografia, a população mundial vai se movimentar ou vai se comportar ao longo do tempo. Preste atenção aí. Vamos lá, hein? Era para acontecer alguma coisa aqui, hein? Ó. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020, um país que se conhece só tem a ganhar. Então, percebe que a ideia e a certeza que a gente tem que ter sobre a população ela é importantíssima para o planejamento da ocupação de uso do território, uso do espaço, das políticas públicas que vão ser colocadas dentro de um país. No caso aqui, a gente viu aí esse videozinho falando sobre o censo no Brasil, né? Que esse ano deveria ser feito, mas por conta dessa pandemia toda aí, está sendo adiado o censo para o ano que vem. Já o IBGE já falou que o censo vai ser adiado para o ano que vem, tá certo? Então vamos lá. Quais são os indicadores sociais efetivamente que vão falar sobre população? Primeiro, taxa de natalidade. A gente tem então a taxa de nascimento, né? Daí você tem ali o nosso amiguinho bebê dos incríveis lá, né? Você tem aí então a taxa de mortalidade também, que é óbvio, o nome é autoexplicativo, né? A taxa de quantidade de pessoas que morrem, né? E aí, por vários motivos e opções. Opção não, né? Ninguém tem opção de morrer. Olha aí a velhinha aí, ó. Olha lá, ó. A expectativa de vida, né? Que na verdade é a nossa esperança de vida. A gente tem a ideia de chegar até que idade, né? A gente tem a ideia de chegar até qual idade? No Brasil hoje a gente está chegando já aos 75 anos de idade, a nossa expectativa de vida. Isso já foi muito, muito menor. A gente já teve épocas na década de 60 da expectativa de vida chegar numa média a 60 anos de idade. Era bem complicado. Vou tirar minha fotinha aqui, vou tirar meu vídeo aqui.
a gente tem aí a taxa de fecundidade, que é efetivamente a taxa onde as mulheres estão efetivamente em época de estar férteis, né? Elas têm essa capacidade, graças a Deus, né? E a taxa de fertilidade. Então, esses são os indicadores sociais demográficos, tá? Aqui a gente tem o crescimento natural ou vegetativo, então você vai ter aí um crescimento normal, natural ou vegetativo, né? Se a gente pensa em vegetativo, é algo natural, algo que, né, a planta ela vai crescendo normalmente, não é isso? A vegetação ela não tem, você não planta semente hoje e amanhã ela acontece, né? Não é assim. Então você tem um crescimento natural, um crescimento paulatino, e esse crescimento natural vegetativo é, na verdade, a diferença, né, a diminuição entre a taxa de nascimento e a taxa de morte. Então você vai ter aí o crescimento natural ou vegetativo, tá certo? Vamos lá, hein? Segue o baile, segue o baile, segue o baile. Aqui a gente tem a distribuição demográfica no Brasil por região. Que a região sudeste é a região que concentra a maior quantidade de pessoas, né, pelo espaço. Depois a região sul, depois a região nordeste, centro-oeste e, obviamente, o norte. E aí, veja, uma coisa interessante para você prestar atenção aqui. Não é que o norte... tem que parar com essa ideia de que o norte é um vazio populacional. Não é. Ali você tem muitas pessoas, mas você tem ali uma densa floresta que dificulta a ocupação, tá certo? Então, você vai perceber que a região do litoral, nessa região do litoral, todo o litoral é a região onde você tem a maior parte da população. Isso é um processo histórico, né? Então, a gente tem todo esse processo, tá certo? Vamos lá. A diferença básica entre população absoluta e população relativa. São duas coisas diferentes, não são iguais. População absoluta é o número total de habitantes, população relativa é o número de habitantes pela área ocupada, ou seja, quantas pessoas eu tenho pelo aquele espaço que eles estão ocupando. Tá? Se eu tenho uma população absoluta, eu tenho um país populoso. Se eu tenho uma população absoluta gigante, eu tenho um país muito populoso. Tá certo? Em relação à população relativa, é a ideia de povoado. Então, populoso e povoado são coisas diferentes. Populoso está ligado à ideia de população absoluta e povoado à ideia de população relativa ou a ideia de densidade demográfica. Beleza? Vamos à frente, hein? Aí a gente tem uma questãozinha, hein? Tem o mapa do Brasil aí. O Brasil é um país muito povoado, pouco populoso. Pouco povoado, muito populoso. Muito povoado, muito populoso. E aí, qual dessas respostas você colocaria? E lembrando que o Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande, a população está concentrada no litoral, lembra disso, a população está concentrada no litoral, olha aqui, população concentrada no litoral, tá? É importante você lembrar isso, tá? Então há uma distribuição desigual de população no Brasil. Você tem uma concentração maior no litoral e no interior do Brasil, nessa região aqui do Brasil, você tem uma população um pouco menor, tá? Então veja, qual é a resposta dessa questão? O Brasil, ele é muito povoado, muito populoso, como é que é isso? Hein? Responde para mim. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha aí, ó. O Brasil ele é pouco povoado e muito populoso. Por quê? Porque a população não está distribuída igualmente por todo o território brasileiro. Beleza? Tranquilo? Mas, em compensação, ele tem uma população absoluta muito grande. Tá certo? Tranquilo aí? Vamos nós, vamos que vamos. Vamos para frente, porque atrás, quem sabe, vem gente. Acertei!
Transição demográfica, transição, a ideia de transição é a ideia de transformação, algo que muda, algo que passa, né? Aí então você vai ter as fases da transição demográfica, que você vai ter a primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, né? Veja que nesse momento da primeira fase você tem uma taxa de natalidade elevada, uma taxa de mortalidade elevada, o que efetivamente faz com que eu tenha um crescimento vegetativo normal. Não tem grande diferença. Já na segunda fase eu tenho uma taxa de natalidade elevada e uma redução da natalidade. Veja, essa segunda fase está muito marcada por alguns avanços técnicos, médicos, sanitários, né? A população já começa a ter acesso a um pouco mais à saúde. Então, assim, a natalidade ela vai aumentar, a mortalidade diminui. Se a mortalidade diminui, o crescimento vegetativo faz o quê? Pum, estoura. E é nesse momento que a gente tem a fase da explosão demográfica. Isso acontece principalmente dali na década de 50 para frente, década de 60 para frente, onde você vai ter a ideia da liberdade sexual, onde você vai ter alguns fatores, né, de melhoria de saneamento, melhoria de saúde, urbanização, né, principalmente no Brasil, mas isso são as fases, né, da transição demográfica mundo, isso é natural. Na terceira fase, a gente tem uma redução da natalidade, uma baixa mortalidade, consequentemente, o crescimento vegetativo cai. Né? Então, você tem uma redução da natalidade, uma redução da mortalidade. Por que acontece isso? Redução da natalidade, as pessoas começam a se controlar, a ter métodos contraceptivos, as pessoas começam a perceber que ter muitos filhos não é mais vantajoso, não é mais acessível, é complicado, difícil de manter, né? Então as pessoas começam a ter menos filhos. Se você perguntar na sua casa quantos filhos teve sua bisavó, quantos filhos teve sua avó e quantos filhos seus pais têm, você sabe, e quantos filhos você quer ter. Você vê que muda o perfil, muda o processo cultural na questão da demografia. Então você tem uma redução do crescimento vegetativo. Já na quarta fase você tem uma estabilidade da natalidade, você vê que ela está ali, ó, quietinha. Depois você tem um aumento da expectativa de vida por condições sanitárias, métodos de saúde, a população está tendo uma qualidade de vida um pouco maior, todas essas coisas. E aí você tem então uma redução da população. Quando você tem a estabilidade da natalidade, o aumento da expectativa de vida, a redução da população, que não nasce mais, as pessoas estão vivendo mais, então há ali um crescimento vegetativo mais igualitário. Beleza? Como é que a gente pode representar a população? Olha aí, ó. Olha lá que beleza. Ó. Isso é uma pirâmide etária. Isso é uma pirâmide etária. Essa pirâmide etária é dividida entre homens e mulheres. A base da pirâmide, a gente tem o corpo da pirâmide e a gente tem o topo da pirâmide. Tá? A pirâmide etária sempre vai ter esses três níveis, divididos sempre entre homens e mulheres por nível de idade. Tá certo? Comparação de pirâmides etárias, a gente tem aqui com a pirâmide etária da Europa. Olha o topo, olha a diferença entre esses topos. Você tem aqui a Europa uma expectativa de vida maior e aqui uma expectativa de vida menor. Né? Você vê que as linhas são mais largas, mais grossas na Europa do que na Turquia. Quando a gente vai para a base, você percebe que a Turquia tem muito mais nascimento, porque a base é a população jovem, do que a própria Europa, que já está passando pelo processo de redução da sua natalidade, já entrou no processo de estabilidade. E alguns dizem, inclusive, de uma demografia negativa na Europa. Percebe essa diferença entre elas, e aí a gente consegue perceber as fases das transições demográficas aí, no aumento da população, na diminuição da população e no aumento da expectativa de vida. Beleza? Essas são as duas
fases aí. Tranquilo? Beleza? Olha aí a questãozinha. A partir da análise das pirâmides acima, podemos afirmar que, fala para mim, você tem uma primeira pirâmide em 1980, você tem uma segunda pirâmide no ano 2000 e depois 2010. Isso é uma pirâmide etária demográfica brasileira. Olha como é que o Brasil está modificando. Primeiro a sua base era larga, agora a sua base está um pouco mais estreita. Olha aí como é que ficou. Qual é a resposta disso? Acertou quem marcou a letra C. Beleza? Tamo junto. Isso é tudo, pessoal. Um grande beijo, gente.